Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. Uma pequena pausa na correria de cobertura de Copa do Mundo para falar sobre o Internacional. Tem uma declaração do presidente Alessandro Barcelos sobre SAF, que indica o que vai acontecer com o Inter nos próximos anos. Eu quero vou trazer a declaração do presidente Alessandro Barcelos e também tratar deste tema aqui no canal do Vaguinha. Vocês viram a Espanha contra Curaçao? Nas redes sociais uma loucura, recebi muitas mensagens dos torcedores pedindo a contratação do goleiro de Curaçao. Ele está livre no meio do ano. Mas será que não é muita loucura, hein? E além disso, vamos falar sobre contratações, o F5 nas contratações do Internacional. Pode acontecer alguma coisa essa semana. Conteúdo que tem a força de Pascoal Bombas, Zona Norte ou Zona Sul, você escolhe, tá? Aquele que ficar, ou aquela que ficar mais próxima da sua casa, tá? Mas você tem que parar o seu carro. Se ele engasgou, pode ser transmissão de combustível, tá? Pode ser bicos injetores, velas, e aí Pascoal Bombas tem a solução. Você pode ir na Zona Norte ou na Zona Sul, os contatos estão aí na tela e no link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. O que você não pode fazer é andar com o teu carro assim, porque, cara, é quase que matemático. Vai andar com o carro e ele vai parar, e aí vai te deixar na mão. Então, engasgou, travou, não arrancou com qualidade, Pascoal Bombas é a solução, tá legal? Os links estão aí no primeiro comentário fixado. Deixa eu começar porque a Espanha empatou 0-0 com o Curaçao, jogo que acabou agora há pouco, né? Aqui nos Estados Unidos, e foi uma decepção total, repercussão extremamente negativa nas redes sociais e nos jornais, na imprensa espanhola. Mas por outro lado, né, muita comemoração, mas muita comemoração mesmo, em torno dos jogadores, né, em torno do ambiente, do contexto de Curaçao. E obviamente que tem repercussão aqui para nós, né? A seleção de Curaçao, que não tem tradição nenhuma, conseguiu segurar a campeã mundial Espanha, não a última campeã, mas que já foi campeã mundial e que, né, não preciso nem falar, tem uma qualidade absurda. E os torcedores do Inter mandando mensagem para mim dizendo o seguinte: Vaguinha, o Inter precisa contratar o goleiro da seleção, o Vozinha. E, gente, eu vi a figurinha do Vozinha quando o Theo abriu o pacotinho, não me chamou a atenção, a não ser pelo nome, né? E eu fui atrás da ficha deste jogador. Ele tem 40 anos de idade, joga no Chaves de Portugal, certo? Começou em equipes assim pequenas de Curaçao, mas foi logo cedo pro Gil Vicente, Limassol. Aí tem um time aqui que eu acho que é da Turquia, não conheço esse time aqui, Trenčín, AS Trenčín, deixa eu ver de onde que é, da Eslováquia, tá? E está no Chaves de Portugal desde 2024. Gente, 40 anos de idade, tá livre, né? Tá livre, não tem mais contrato com o Chaves de Portugal, mas não há nenhuma condição, né, gente? Um goleiro de 40 anos de idade, né? Eu lembro que o Inter, depois da Copa de 94, contratou o Goicoechea, né? Que havia brilhado com a seleção argentina na Copa de 90, pegando pênaltis e tal. Ele foi à Copa de 94, mas não deu certo aqui no Inter o Goicoechea. Chegou muito badalado. E o Vozinha, a galera tá pedindo o Vozinha. Não dá, né? Não dá. Deixa o Vozinha comemorar aí os bons momentos na Copa do Mundo, mas não passa de uma ilusão do torcedor ou de algo que fica no campo da fantasia, né? E da brincadeira. Não tem como o Inter contratar. O que não está no campo da fantasia é a possibilidade de o Inter anunciar reforços essa semana. O presidente Alessandro Barcelos esteve aqui nos Estados Unidos e eu ouvi da boca dele que ele tem um zagueiro encaminhado, um jogador que
está em fim de contrato, e tem um meio-campista que o Inter vai adquirir. Acho que é o contrário, o zagueiro o Inter vai pagar e o meio-campista está em fim de contrato, tá? A gente tem algumas pistas, nada muito assim, muito quente, né, que a gente possa arriscar, mas é um perfil de jogador que não é conhecido, né, jogador que está buscando recuperar o seu espaço no cenário nacional, o meio-campista, né? E o zagueiro é um jogador que está aí querendo voltar ao futebol brasileiro, um jogador que também, né, vai encarar como um desafio vestir a camisa do Inter. O mais importante, de acordo com as informações que eu tenho, o zagueiro, o Inter inclusive mandou a minuta contratual, não houve assinatura de contrato porque o jogador, o empresário pediu algo na última hora, o Inter tirou o carro, né? Tirou o carro e agora espera que o contrato seja assinado da mesma forma como ele foi, conforme, né, ele foi estabelecido pelas duas partes anteriormente. E sobre o meio-campista, fase final de negociação, um jogador com experiência aqui no futebol brasileiro e que já foi titular em algumas equipes, né, do futebol brasileiro, 2 ou 3 equipes do futebol brasileiro. O pessoal me perguntou sobre o Rafael Veiga, não acho que seja o Rafael Veiga, vai mais na linha do Igor Gomes, assim, tá? Do Atlético Mineiro. Não sei se é ele, mas é um jogador de um degrau abaixo do Rafael Veiga, até porque o Inter não tem condições de contratar jogadores dessa altura. Pra gente fechar, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista num podcast que é o podcast oficial do Inter. E lá em um dos temas foi questionado sobre SAF. E a declaração dele foi a seguinte: hoje se fala muito em SAF, ou que a solução é a SAF para tudo. A gente está vendo SAFs que não deram certo. Estamos vendo SAFs que deram certo. Qual a SAF? Qual o modelo de SAF? É necessário? E tem clubes associativos que estão ponteando a tabela, e é o caso do Flamengo, Palmeiras, que a gente pode falar em um modelo mais híbrido, com um investimento forte e pessoas investindo, com grupos investindo. Mas são modelos que não são SAF. Existem soluções diferentes para o modelo de clube. Gente, esqueçam SAF no Inter num curto prazo, curto e médio prazo. Esqueçam. Não vai nem sequer ser levado à discussão esse ano. Se o novo presidente do Inter levar isso a uma discussão para o ano que vem, vai demorar para passar em conselho, então esqueçam o modelo SAF, tá? Acho que o presidente está entusiasmado com o movimento que o Tinga fez de trazer de volta alguns empresários e colocar outros empresários que têm dinheiro na vida do Esporte Clube Internacional, começando por um investimento pequeno na modernização do CT Parque Gigante e depois, quem sabe, com eles investindo alguma coisa no futebol do Inter, tá? Talvez como uma parceria, como investidores, mas algo que é muito, muito, muito incipiente. Então, esqueçam o SAF por enquanto. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.